Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí de volta, mais uma aula de história. Novamente aqui, professor Múcio Alexandre, dando continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, a Revolução Francesa. Só recapitulando alguns pontos, na aula passada vocês fizeram uma atividade com o auxílio, de uma HQ que eu passei para vocês. Passei também algumas orientações, de como que deveria ser feito a resenha. A resenha é só um termo, para se usar, só uma forma para se usar formal, para vocês fazerem, era para fazer a leitura, identificar alguns pontos, que eu passei para vocês orientando, como que esses pontos deveriam ser verificados e observados, ao longo da leitura da HQ. E registrado no caderno de história. Quem não fez a atividade, me procura lá no privado para mim dar as orientações e passar o material também para vocês realizarem a atividade e me entregar até o final do dia de hoje, porque eu preciso organizar essas atividades numa pasta bem bonitinha, para estar avaliando vocês. Bom, dito isso, vocês viram aí que eu passei algumas informações algumas informações que parecem não fazer muito sentido, sobre a polêmica recente da tributação dos livros. Bom, rapidamente, o que me chamou mais atenção, e eu talvez não faça muito sentido agora, mas depois, no final, na conclusão dessa explicação aqui, vocês vão entender por que eu utilizei a polêmica recente para vocês observarem como que é a tributação no nosso país, como os produtos eles são tributados, que não é uma coisa muito transparente, infelizmente, no nosso Brasil, ou no nosso país, é no nosso Brasil mesmo. E aí, para vocês observarem o contexto, ligar vocês com o contexto econômico do nosso contexto atual, desculpa, fazer essa conexão com o contexto atual com o contexto da França no século XVIII, 1789, em plena Revolução Francesa, que vai ser um dos motivos, um dos aspectos que vão, digamos assim, motivar o estopim, para a Revolução Francesa. Essa questão econômica, vai ter um peso econômico, o aspecto político, o aspecto social. Eu pretendo ser bem breve, bem objetivo aqui nessa aula, tá? Então, vocês fizeram a leitura das informações que eu passei para vocês, das imagens que eu passei para vocês. Primeiro a manchete e depois alguns quadros, com algumas informações explicando, como que é a tributação do livro no nosso país. Mas o que mais me chamou a atenção, e o fato de eu utilizar esse exemplo na nossa aula de hoje, é nem o fato da tributação dos livros, aumentar a tributação dos livros para 12%, que é uma proposta do governo federal para aumentar a sua arrecadação. É uma estratégia que eles estão pensando para aumentar a concentração de capital nos seus cofres públicos, para ter uma arrecadação pública e, consequentemente, melhorar os gastos públicos, digamos assim, reverter essa cobrança de impostos em obras públicas ou em investimento público. Até aí tudo bem, tranquilo, mas o problema é na alegação, de quem propõe, quem coloca essa proposta, uma alegação de que os livros são artigos de luxo, portanto, quem compra livros no Brasil é rico, pessoas ricas. Então, já que é rico que compra, livros no nosso país, então vamos taxar, vamos colocar 12%, e se aumentar ou não, não tem problema, porque são pessoas ricas que compram o livro no nosso país. E vocês observaram que através das estatísticas bem altas, a gente percebe que não são exatamente pessoas que consomem esses produtos. Então, sem delongas, parece muito confuso essas informações, tá? Mas lá no finalzinho, na hora que a gente entrar no aspecto econômico, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje
vai ser contextualizar os aspectos sociais, políticos, econômicos no contexto revolucionário. Uma coisa bem resumida, eu não vou dar muitos detalhes, né, de todo o processo da Revolução. Isso daqui é necessário fazer a leitura, né, posteriormente, vocês mesmos fazerem a leitura, fazerem as suas observações. Eu vou passar os aspectos mais importantes, né, para a gente compreender e entender por que a Revolução Francesa ela ainda tem uma simbologia no nosso imaginário atualmente. Não só dentro da França, dentro da Europa, mas dentro das Américas, que no final do processo revolucionário, no início do século XIX, a repercussão dos ideais, né, das ideias da Revolução Francesa vai influenciar, vai chegar até as Américas no início do século XIX e vai promover certas transformações em algumas instâncias, né? Como uma delas vai ser o pensamento. E não duvidem, as ideias do iluminismo serão extremamente importantes nesse contexto aqui, para promover esse contexto. Rapidamente, né, a Revolução Francesa promoveu uma grande ruptura, uma reestruturação social, política e econômica na França, isso no século XVIII, já que determinou o fim da sociedade baseada na distinção de nascimento. O que é a distinção de nascimento, professor? A distinção de nascimento, isso vem lá da Idade Média, né, que vai dizer que o indivíduo, quando nasce um nobre, ele vai morrer um nobre. Né, ele tem, mesmo ele não tendo nenhuma propriedade de terra, mesmo ele não tendo nenhum reino, ele vai ser reconhecido como nobre. E o indivíduo que é um camponês, né, nasce numa família camponesa, ele vai herdar as terras do pai ou simplesmente ele vai ser reconhecido como um camponês. Isso é a distinção de nascimento. Alguns nasciam com alguns privilégios e outros com algumas responsabilidades, né, e até mesmo algumas obrigações. Então a gente vai ter essa reestruturação social, política e econômica, que vai determinar o fim da sociedade baseada na distinção de nascimento, o fim da monarquia absolutista, que simboliza todo esse antigo regime, né, muito comum, e também nós temos aqui o antigo regime na França. Tudo isso vai sofrer essa reestruturação, essa modificação, tá bom? E é o que nós iremos ver dentro desses três aspectos: social, político e econômico. Então, o resumo bem rápido. Essa ruptura que a Revolução Francesa vai promover vai ser uma ruptura da estrutura medieval, que lá na altura da metade do século XVIII, a gente se encontra num absolutismo, né? Desse antigo regime, o rei absolutista. Isso aqui vocês estão carecas de saber, né, do que significa. Mas essa estrutura, a estrutura social, política e econômica na França no século XVIII, ela é uma estrutura herdada diretamente da estrutura medieval. Com a Revolução Francesa, nós teremos uma ruptura nesse cenário, e aí teremos a promoção ou a ascensão ou a consolidação do capitalismo francês, e no meio disso, quem vai defender essas ideias capitalistas e liberais, teremos a burguesia. Lembra lá no primeiro ano que eu falava para vocês? Compreendam o conceito de burguesia, entendam quem são os burgueses. Eles foram isso, porque lá na frente eles vão ter um papel fundamental para a ascensão não só da sua classe, mas também de ruptura, né, com o aspecto político, social, cultural, imaginário, tudo vai ser modificado com essa ascensão da burguesia, tá bom? E ela vai cada vez mais criando estratégias para promover a sua manutenção no controle dessa sociedade, né? A manutenção desse capitalismo burguês liberal, ela vai promover algumas estratégias, tá? E ainda hoje ela permanece, né, buscando estratégias para se firmar no controle social e principalmente na influência econômica. Primeiramente, o contexto político. O contexto político, a gente tem uma França no século XVIII,
E a França no século XVIII, como a gente sabe, ela está sob um estado absolutista, né? A França no século XVIII, governada pelo rei Luís XIV. É um rei absolutista, é o melhor exemplo, o absolutismo francês, ele é o melhor exemplo que muitos historiadores utilizam, né, para falar sobre o absolutismo na Europa. E Luís XIV, ele vai ser tão absolutista, ele vai concentrar tanto poder, tanta influência na sua imagem, que ele vai ser chamado como o Rei Sol, né? Que a lei lei e ordens vai fluir da imagem dele, né? Ele vai ser um representante, praticamente um representante de Deus na Terra, por conta do apoio da Igreja Católica que vai dar para ele nesse contexto, em troca de privilégios, tá bom? Então, esse Estado absolutista francês do século XVIII, a gente vai ter uma estrutura rígida em todos os aspectos, herdada, como eu já falei, da Idade Média. Não esqueçam desse detalhe, beleza? Passando para frente, nós temos aqui o aspecto, né, o contexto social. Nesse contexto, a França, na segunda metade do século XVIII, um Estado absolutista, a França ela tem uma estrutura social baseada numa sociedade estamental ou uma sociedade em ordens. E essas ordens, ou esses estamentos, ou hierarquias, ela vai ser dividida em 3 estados, a saber, o primeiro estado composto pelos representantes do clero, ou seja, da Igreja Católica, o segundo estado, a nobreza, né? O rei, os seus familiares, todos aqueles que tinham privilégios concedidos, né, pelo rei, inclusive militares também, né, compunham o segundo estado, e toda a aristocracia, né, de modo geral. E o terceiro estado, nós temos uma variedade, né, de grupos bem diferentes um do outro, com interesses, né, bem diferentes um do outro. Então a gente tem no terceiro estado a alta burguesia, a pequena burguesia, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. E é aqui que a gente parte. Então, basicamente é isso. Sociedade estamental, ela vai ser a França nesse contexto, ela é dividida nesses 3 estados, tá? Nessas 3 hierarquias, sendo que o primeiro estado, imagina que aqui tem uma pirâmide. O primeiro estado ele está no topo dessa pirâmide. O segundo estado ele está na parte do meio e o terceiro estado está na base dessa pirâmide. É uma estrutura social e econômica bem básica, né? Bem característica desse período, que a gente já viu em outros contextos, inclusive. E aí a gente parte rapidamente, para a gente não perder o raciocínio, para o contexto econômico. Sabendo que a França ela é um estado absolutista, você tem um rei absolutista, o rei Luís XIV, que tem o apoio da Igreja Católica, e tem vários outros indivíduos que apoiam, né, os seus interesses. Claramente, o contexto econômico, a gente vai ter entre o primeiro e o segundo estado privilégios que os indivíduos no terceiro estado não vão ter. Principalmente a questão dos impostos. O clero e a nobreza, né, o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Entende? Eles não pagam impostos. Mas, peraí, professor, quem que vai bancar o estilo de vida desses caras? De onde que vinha o dinheiro desses caras? Como é que eles promoviam o seu estilo de vida? Como é que eles conseguiam, né, comprar as suas terras e promover festas, etc, etc, etc. Tudo isso vinha do pagamento dos impostos que os membros do terceiro estado pagavam. Então, nesse quadro, tá, o terceiro estado é quem vai pagar os impostos e vai bancar o estilo de vida do clero e dos nobres. E claramente, quando a gente tem ali, por volta de 1789, quando a gente tem a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que é uma tentativa, né, que o rei Luís XIV ele vai tentar
contornar a crise econômica, a crise na produção de alimentos, né, que estava faltando alimento na França nesse período, a crise econômica por conta dos gastos, né, do Estado absolutista, com guerras e com outras coisas que vão exonerar o Estado absolutista francês, que chega ali na altura do século de 1789, a França não tinha mais dinheiro, né, estava praticamente falida. E a solução, rapidamente, né, vai ser convocar os 3 estados na Assembleia dos Estados Gerais, que vai ser uma assembleia que vai ter representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, para discutir quais soluções para contornar essa crise. E claramente os representantes do clero e da nobreza, eles vão defender ao máximo, né, os seus privilégios, eles não vão, né, abrir mão dos seus privilégios. A gente vai ter, por exemplo, uma proposta de taxação de impostos para o primeiro e segundo estado. Eles não vão aceitar essa proposta, né? Eles não vão abrir mão, né, dos seus privilégios, e aí vai ter um impasse, né, nessa assembleia dos estados gerais. E aqui a gente chega nesse ponto, no aspecto econômico, no contexto econômico, para a gente entender aqui o terceiro estado. Quando a gente fala de alta burguesia, né, dentro do terceiro estado, a alta burguesia eram pessoas imensamente ricas, muito ricas, mas não tinham título de nobreza. Eles não eram nobres, eles não eram aristocratas, né? Inclusive eles vão ser até mal vistos pela aristocracia, pelo fato de trabalharem, de ter o dinheiro no fruto do seu trabalho. Os nobres e o clero, eles não trabalhavam. Para que trabalhar? Para que eu vou trabalhar? Então essa era a mentalidade. Inclusive essa mentalidade, ela se estende, né, até o século XIX. Isso fica muito presente na literatura francesa, né? Os escritores franceses nesse período, eles mostram muito essa relação entre a aristocracia decadente com a alta burguesia ascendente, né, que estava crescendo, ficando ainda mais rica. Então a alta burguesia, nesse contexto aqui do século XVIII, são indivíduos muito ricos, que era um grupo muito pequeno, inclusive. Tá? Quem que era a pequena burguesia? A pequena burguesia, em alguns livros, traz como profissionais liberais, como médicos, advogados, como pensadores, filósofos, jornalistas, professores, esse tipo de, digamos assim, uma burguesia intelectualizada, vamos dizer assim, tá? Que vai ser influenciado, inclusive, pelos ideais do iluminismo, né? Que vão se identificar com as ideias do iluminismo, né? Que vão, inclusive, propagar as ideias do iluminismo ao longo de todo o processo revolucionário. E quem são os trabalhadores urbanos? Os trabalhadores urbanos são aqueles indivíduos que faziam trabalho braçal, diferente, né, de um trabalho intelectual, por exemplo, né? Então, os trabalhadores urbanos, eles não tinham nenhuma aproximação com o iluminismo, né? E eles entram nessa equação, nessa revolução, por simplesmente estarem insatisfeitos, né, com o quadro atual, por conta dessa estrutura, né, de ter que pagar impostos, né, ter que se submeter a essas ordens de um Estado absolutista. Então você vai ter trabalhadores urbanos, braçais, que faziam os trabalhos braçais nas principais cidades da França. E os trabalhadores rurais são praticamente, né, os camponeses, né, que era 80%, né, da população francesa. No livro de vocês, no livro didático, tem um dado de que diz que a população camponesa na França, nesse contexto, era composta de 6 milhões de indivíduos, né? E por volta, juntando o primeiro e segundo estado, dava por volta de 30 a 40 mil indivíduos. Então você tem uma discrepância muito grande, né? É uma discrepância muito, muito absurda, de que como esse grupo minoritário, que tinha os seus privilégios, o primeiro e segundo estado, como eles conseguiam manter o poder e o controle do terceiro estado, que era a maioria da população, devido às ideias dessa estrutura rígida
daquelas ideias do bem-nascido, né, de uma aristocracia que vem herdadas, né, essa estrutura herdada da Idade Média, né, e a ideia também do absolutismo de que o rei não poderia ser contestado, né, inclusive durante o processo revolucionário, ainda ali na Assembleia Constituinte, né, antes do rei Luís XIV ser preso, inclusive, ele vai ter essa noção, né, de que como assim esses caras, quem são esses caras para eles tomarem o poder da França? Eu sou o rei, caramba, eu sou o rei da França, quem vai contestar, né, a autoridade do rei? Então ele ainda vai, né, ainda vai ter essa noção, né, e vai demorar muito, né, para digamos assim, diluir essa noção dessa autoridade absolutista, monárquica, aristocrática. Não, enfim. Então era isso que eu queria que vocês percebessem, né? Essa alta burguesia francesa, a gente pode colocá-los dentro, né? Os privilégios aqui do primeiro e do segundo estado, dentro dessa estrutura social, eles não pagavam os impostos, remete muito aos dados que vocês leram aí do contexto atual nosso, né? Quando a gente fala de ricos milionários, de uma elite burguesa dentro do nosso país ou em qualquer outro país, nós estamos falando de pessoas extremamente ricas. E é um número muito pequeno de pessoas, tá? Que tem, por exemplo, a pessoa que tem a oportunidade, digamos assim, de comprar, por exemplo, um helicóptero, por exemplo. E o helicóptero, como vocês viram nos dados, os helicópteros, iates e vários outros veículos dessa classe, eles são isentos de impostos. Mas um trabalhador, por exemplo, o pai de vocês, a mãe de vocês, muito provavelmente deve ter um veículo em casa, um carro, uma moto, e eles pagam todo ano o IPVA, o imposto desse veículo. E por que o trabalhador comum, digamos assim, a classe média e baixa, eles são obrigados a pagar os impostos, eles são obrigados a fazer, por exemplo, o imposto de renda? E por que os ricos não podem ser taxados? De onde que vem essa lógica? Entende? É nesse ponto que eu quero que vocês façam essa ligação, essa correlação com o nosso contexto aqui e o contexto histórico da França, da Revolução Francesa do século XVIII. Tá? Dito isso, o vídeo está ficando muito, muito longo. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem que representa essa divisão dos 3 estados na França nesse contexto, né? De um lado, em cima aqui nós temos 2 indivíduos, um indivíduo aqui com características, com vestes, né, com roupas de um bispo representando o primeiro estado. Atrás nós temos um indivíduo que tem roupas que representa o segundo estado, né, um nobre, um aristocrata do segundo estado. E abaixo deles, que eles estão em cima, né, montados, abaixo nós temos um indivíduo magro, raquítico, né, com grilhões no tornozelo, nos pulsos, acorrentado, né, grilhões acorrentados, é a mesma coisa, e com vendas, né, com uma faixa nos olhos, né, como se ele não pudesse olhar para onde que ele vai, né. E na mão de um desses indivíduos aqui, do primeiro estado, por exemplo, nós temos uma espécie de um chicote, né, para dizer para onde que ele deve ir, para onde que ele deve ser conduzido, né? E essa imagem, cara, não foi feita depois da Revolução Francesa, ela foi feita durante a Revolução Francesa, foi uma crítica, né, publicada nesse período, né? Isso demonstra, né, que as ideias iluministas, né, vão influenciar os pensadores, né, nesse período aqui para desenvolver essa ilustração nesse período. Inclusive essa imagem ela é muito utilizada em muitas questões do Enem, do vestibular. E é muito importante saber interpretar essa imagem, o que representa essa imagem. Bom, pessoal, então eu vou também depois passar para vocês esse mapa mental, né, do Descomplica. Desculpa. Considerar
bem fácil de compreensão, né? A leitura dele bem simples, não é confusa, e traz muitos pontos importantes, né, do processo da Revolução, as assembleias, a Revolução, o processo e o legado da Revolução Francesa. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no grupo. Pode entrar em contato comigo também. E é isso. Valeu, abração para vocês.